estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e o programa de hoje será sobre pensamento positivo. Quem está aqui comigo e irá apresentar as nossas convidadas é a Jéssica Reis, a editora assistente da revista Vida e Arte. Olá, as nossas convidadas de hoje são a psicóloga clínica e mestre em psicologia Roberta Grangel da Silva Fumeira e a psicóloga clínica e organizacional Luma de Castro Morante da Unimed Rio Preto. Participe e envie suas perguntas pelos comentários da nossa transmissão. Bom, a primeira pergunta é o seguinte, né? Pensar no negativo é quase que automático para muita gente, né? E é preciso ficar atento para que isso não vire um padrão e prejudique a nossa vida? Com certeza. Né? Nós precisamos ter um controle, né, da quantidade de frequência que esses pensamentos negativos acontecem. Porque ele pode refletir no nosso dia a dia. Né? Ele faz com que a gente deixe de fazer, de ter vários comportamentos positivos na nossa vida. Ele pode até atingir a nossa autoestima, né? Pode trazer, né, um sentimento de incapacidade e até mesmo futuramente levar até para patologias mesmo. Então é uma questão que a gente precisa tomar sempre um cuidado. Tá, como se a gente girasse ou criasse uma autoprofecia condenatória, né? Então, assim, não dou certo, não consigo. Então, e aí isso, como a Luma falou, é possibilidade de acabar construindo aí uma futura patologia, né? Se torna vicioso reclamar da vida, dizer que eu não dou conta, eu não consigo, eu não faço, eu não vou. Isso é um vício e a pessoa nem percebe? O ser humano ele tem a propensão à repetição. Né? Então, chega num ponto que muitas vezes nem ele está percebendo o quanto que ele está sendo negativo. Né? E aí, de vez em quando, ele precisa ter alguém que o auxilie nesse ponto. Por isso que muitas vezes até a função do psicólogo entra nisso também. De alguém pontuar e falar, poxa, não está demais, não está sendo excessivo, será que não está te prejudicando? Né? Para fazer uma intervenção. Quer completar, Roberto? E isso acaba sendo fases da vida, ou tem gente que realmente é aquele pessimista eterno e não vê que é. Como é que vocês veem isso? A gente não dá para generalizar, né? Assim, porque não dá para responder uma pessoa pelo padrão, né? Mas existem pessoas que atravessam fases da vida. Talvez em momentos em que uma pessoa esteja enfrentando uma psicopatologia, ela tende a estar mais reclamosa, né? Reclamando mais da vida. Né? Vamos pensar assim, uma pessoa num estágio deprimido, ele tende a estar mais, tende a reclamar de tudo, a ver tudo de uma forma mais negativa. Então isso é possível que algumas pessoas em um estado que elas estejam diante de alguma psicopatologia, tende a ser aquela fase, né? E algumas pessoas nem se dão conta, elas por aquele padrão de repetição, elas acabam se arrastando isso por anos a fio. Entendi. Pensamento negativo é involuntário? Sim, ele é involuntário e só que aí no pós o involuntário, a gente acaba tendo reações. Mas é uma questão em que a gente precisa ter um autocontrole, né, de intervir nessa questão involuntária, para que a gente consiga mudar esse padrão. Né? Então isso precisa ser racional, a gente tem que sair do irracional e ir para o racional para conseguir quebrar esse ritmo, né, essa repetição do negativo. Entendi. Ok. A qualidade dos nossos pensamentos dominantes, né? Eles têm o poder de determinar nossa saúde mental, assim como os hábitos saudáveis determinam nossa saúde física? Com certeza. A partir de como a gente pensa, a partir de como a gente olha para a vida, a gente vai construindo a nossa saúde mental. E gostaria de bem rapidamente retomar, fazer um ganchinho na pergunta anterior. Sim. A gente pode pensar assim, quais as causas desses pensamentos negativos? Muito possivelmente eles vão meio que em cadeia deteriorando, né, a nossa qualidade de vida. É como se aquela pessoa fizesse da vida um martírio.
né? Então eu posso pensar, bom, se a vida de determinada pessoa vai se constituindo como um martírio, vamos pensar assim, né? Sempre pensando ruim, pensando de uma forma pessimista, não vendo estratégias boas, sempre pessimista, parece que nada vai dar certo, ela só pensa naquilo que não vai dar certo, lógico que tende a saúde mental também a ser prejudicada. Entendi. E aí acontece muita somatização, né? A somatização é quando a gente não está bem psicologicamente e o nosso corpo diz isso. Ele diz através das doenças. Então aí afeta o físico. Então aí é quando as pessoas muitas vezes aparecem nos consultórios, né, com queixa de eu já fui ao médico, já fiz uma bateria de exames e não deu nada nos meus exames, né? E aí é quando o médico encaminha ele para o psicólogo e a gente vai ver que é toda uma questão psicológica que ele está somatizando. E o que é mais importante é que as pessoas conseguem precisam, né, conseguir identificar como que é que o corpo dela está dizendo, porque cada pessoa, cada organismo reage de uma maneira diferente. Então a gente vê pessoas que aparecem com enxaqueca, outros que é o estômago, outras pessoas que atacam alergia e assim por diante. Então cada um ataca de uma maneira diferente e muitas vezes isso chega no consultório pra gente com essa somatização já vinculada. E então um dos sinais para que a pessoa perceba que às vezes não é só uma fase que ela está reclamando mais, mas que isso ficou contínuo, também é olhar para o próprio corpo. Sim. Quando a pessoa começa a perceber, eu estou ficando muito irritada, eu estou ficando muito mal-humorada, olha ao seu redor e vê se as pessoas querem ficar próximas de você. Porque as pessoas começam a se esquivar dessas pessoas automaticamente. Então, olhando ao seu redor, vê se você tem amigos, vê se seus parentes querem ficar próximos de você. Se você está conseguindo ter um bate-papo numa boa com as outras pessoas, né? Ou então, o próprio corpo mesmo que vai te falar, né? Eu tô cheio de alergia, eu tô tendo muitas dores, muita tensão muscular. Aí na hora que você vai ver é uma pessoa que está com uma visão totalmente negativa do mundo e da vida, né? E me fala uma coisa, por exemplo, a pessoa ela entrou nesse padrão dela, ela tá toda pessimista, as pessoas já se afastaram, mas ela tem uma dificuldade de ver essa realidade. É preciso que alguém chegue e fale, alguém mais próximo, fale, dê o primeiro alerta, ou realmente a pessoa precisa chegar num estágio muito avançado e às vezes ter essa parte de alguma doença, vocês falaram, às vezes alguma patologia que a pessoa pode estar desenvolvendo. Depois eu gostaria que vocês me falassem quais seriam que pode desenvolver a pessoa com pensamento negativo. Ela precisa, assim, sei lá, de um chacoalhão para poder cair nessa realidade, porque tem gente que demora para perceber, né? Vai todo mundo se afastando, vai todo mundo mudando, mas o problema são eles, não sou eu. Eu continuo ótimo, eu tô super bem. Tem gente que não se reconhece ali, né? Como é que funciona isso? Precisa de chacoalhão, não precisa? Em algum momento a ficha cai? Não dá para dizer assim para todos, mas muitas vezes é preciso um chacoalhão, né? Tem pessoas que por conta própria, de repente ela dá um estralo, fala assim, olha, as pessoas estão saindo de perto de mim, tenho menos amigos, o que será que está acontecendo? Mas tem muitas pessoas que elas precisam de um chacoalhão, né, para poder buscar uma ajuda. E tem uma forma delicada de falar? Para a pessoa que não está legal? Para quem precisa dar o aviso? Aquele toque. Aquele toque de preocupação. Eu acho que sempre cai bem, né? De alguém chegar no colega, no familiar, né? Fulano, eu tô preocupada com você. Tô percebendo que ultimamente você não tá legal, teu comportamento tá diferente, você anda muito irritado, né? O que tá acontecendo? Posso te ajudar de alguma maneira? Você precisa de alguma ajuda? Ou de algum profissional, talvez? Então, eu acho que sempre demonstrar uma preocupação, como quem quer ajudar, eu acho que é sempre a melhor solução. Legal. A gente tem pergunta aqui do internauta já, da Fernanda Andrade. Ela está perguntando, o pensamento negativo pode estar ligado à depressão? É um sinal de alerta? Com certeza. É muito frequente, a pessoa que tem depressão, ela sente muita culpa. Ela de uma forma recorrente, ela pensa no passado, ela pensa naquilo que ela poderia ter feito,
ela com muita frequência ela se sente fracassado ou fracassada. São ideias que giram muito em torno dos pensamentos da pessoa que tem depressão. Então tem que ficar alerta aí. Sim, até porque a pessoa que começa com frequência a ter esses pensamentos negativos pode gerar um episódio depressivo, talvez. Então pode ser o início também, né, de uma futura depressão. Isso. Às vezes o que a gente chama de episódio depressivo não é aquela pessoa que tem aquela patologia instalada durante muitos anos, né, recorrente, mas sim por um episódio momentânea da vida, de algum acontecimento. E quando ela começa com essa tendência do negativismo, a propensão dela vir a ter uma depressão acaba sendo maior. Entendi. Então tem que procurar ajuda muito rápida. De preferência porque é a prevenção, né, para não chegar a ter a depressão instalada para depois ir procurar um profissional. Então você acaba atuando com a prevenção da procura da ajuda antes de chegar nesse ponto. E a ansiedade? Pessoas ansiosas, a gente muito fala sobre ansiedade, sobre a síndrome do pensamento acelerado. Esse tipo de pessoa tende a ser mais negativa? E aí? Muitas vezes acontece, né? Porque a pessoa, quando ela é ansiosa, muitas vezes ela já começa ela se precipita. Ela começa a pensar coisas que ainda não aconteceu. E com isso, a chance dela ter um pensamento negativo é muito maior. Então ela começa com aquela ansiedade de será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que eu posso? E aí é a maior oportunidade de vir pensamentos negativos. Então a pessoa ansiosa acaba muitas vezes tendo uma maior chance de ter esse lado negativo, né? Esse lado da visão negativa. É que eu também fiquei pensando, né, assim, do sim e do não, porque ao mesmo tempo, porque ela também fica pensando na expectativa. Eu acho que o ansioso, ele também gera muita expectativa, com certeza. E por isso sofre muito. Entendi. E isso pode estar gerando também outros tipos de doença? Sim, entra na mesma questão da somatização, né? E outras doenças também, como aí as crises de ansiedade, né? E pessoas que vão gerando ansiedade generalizada e tem muitos que chegam até ao pânico. Entendi. Então pode piorar. O excesso de pensamentos negativos, né, por um longo tempo, um longo período, ele pode aumentar a tristeza, infelicidade e o pessimismo. Como quebrar esse padrão? Como que muda tudo isso? É aquela questão, né, que eu comentei anteriormente, da gente sair do irracional e ir para o racional. Eu gosto de trazer muitos meus pacientes para a realidade, né? Então, quando você pensa em uma situação, né, e começa a pensar negativo, eu trago ele na realidade no sentido de me mostre evidências de que isso pode dar errado, entendeu? Eu peço evidências para comprovar para ele de que a chance daquilo dar errado é muito menor do que as chances daquilo dar certo. Então eu gosto de trabalhar com a realidade, eu sempre trago para a realidade para trazer o racional dele e ele fazer a balança, para ele conseguir enxergar que ele está tendo uma visão negativa e que ele está intensificando essa visão. E é de forma desnecessária. E o pensamento negativo, a gente pode pensar, também é uma tendência a se auto-sabotar, né? Sim. Isso é ruim, né? A pessoa já está ali, ela já começa. E eu queria que vocês me falassem uma coisa. Eu acho que em 2017 foi o ano que a gente mais viu as hashtags gratidão. Gratidão é um tipo de método que a pessoa pode usar para quebrar esse padrão, para reverter. E além da gratidão, existem algumas técnicas que a pessoa pode estar fazendo em casa. Por mais que assim, a gente saiba que é necessário procurar uma ajuda, mas existe alguma coisa assim, quando o pensamento negativo vem, o que eu posso fazer para tentar reverter esses pensamentos? Com certeza a gratidão funciona assim, né? Porque a gratidão, ela é o reconhecimento daquilo de bom que a gente tem, que a gente conquista. Então, quando você consegue ter essa visão, significa que você já está tendo uma visão positiva, que é a quebra do negativismo.
Eu gosto de passar uma atividade que é assim, todos os dias, antes da gente dormir, nem que for no pensamento, eu prefiro que escreva, porque quando a gente escreve se torna mais objetivo, o que é subjetivo. Então eu gosto de preferência que escreva 5 coisas positivas que aconteceram no seu dia. E essas 5 coisas podem ser coisas muito simples, né? No sentido de, eu ganhei um doce de uma colega, né? Encontrei um senhor na rua e ele me cumprimentou, sabe? Ou coisas maiores, né? No sentido de, hoje eu conquistei, foi o dia da minha formatura, conquistei meu sonho, realizei meu sonho, conquistei meu certificado. Então, eu gosto sempre dessa atividade, que é justamente para a gente conseguir reforçar o positivo, né? E a gente, no começo, isso tem que ser um pouco forçado. E depois isso vai se tornando hábito, vai se tornando rotina da gente passar a enxergar as coisas de uma forma mais positiva. Então, no começo, a gente precisa... Existem alguns momentos da rotina em que a gente pode falhar, né? Afinal de contas, às vezes, por ser um sentimento irracional, muitas vezes, a gente pode falhar. Só que o importante é que a gente não desistir, é a persistência em falar, não, eu vou mudar meu pensamento, eu quero, é meu desejo, eu quero continuar. Né? E você, Roberta, tem alguma técnica que você passa para os seus pacientes? O que eu fiquei pensando é que hoje a gente vive uma sociedade da satisfação. Parece que não há lugar para infelicidade. Ou seja, até eu estava vendo um texto recentemente, né, e o autor brincava assim, né, que tem um determinado supermercado que diz que é lugar de gente feliz. E ele diz, bom, um dia que eu não estou feliz, eu não vou a esse supermercado. Evito, né? Ela só tem gente feliz, eu não quero. Isso lá não é para mim, né? Então, o que eu estou pensando, não há plena felicidade, infelizmente, não há como a gente chegar a essa ideia de que vai ter uma plena satisfação. Bom, e aí? O que eu faço com isso? Vou angustiar os pacientes? Não. Mas diante da limitação, diante de eu saber que nós vivemos sim em limitações, qual criatividade eu posso ter? Quão criativo ou criativa eu posso ser diante da vida? Né? O quão poética eu posso, de que forma poética eu posso enxergar a vida, né? Então, eu penso que diante da limitação, eu posso pensar, bom, eu posso pensar assim, aqui eu tenho uma cerca, né? Assim, hipoteticamente. Então, eu posso pensar, bom, aí eu não posso mais, mas ao mesmo tempo eu posso pensar assim, quantas coisas eu posso fazer até essa cerca, né? Qual nome eu posso dar para essa cerca, o que eu posso reinventar. Então, diante daquilo que me fecha, né, daquilo que eu não posso, até onde eu posso, o que eu posso fazer, né? Então, se dá conta disso, dá conta, né, de que nós somos limitados e de que temos muitas expectativas. E muitas vezes nós sofremos porque às vezes nós queremos coisas muito grandiosas. E só o excessivamente grande que é possível. E aí vem até o negativo para sabotar, porque de repente eu poderia ali o mediano. E a gente não se dá conta, não se permite poder o mediano, a gente quer o máximo. Então poder ser criativo com aquilo que é possível. E isso já nos garante ir reinventando a vida a cada dia. Que legal. Tem pergunta, né, Jéssica? Tem pergunta do Guilherme Hackme. Ele pergunta o seguinte, nossos amigos e família podem influenciar? Se os pais são negativos, os filhos também podem ser? O mesmo acontece no ambiente de trabalho? É contagioso? E aí? A chance é maior. Né? A chance é maior porque a gente sofre influências pelo meio em que a gente vive. Né? Então a gente vai precisar de um autocontrole maior. Né? Então, se eu convivo com pessoas muito negativas, eu tenho uma chance maior de me tornar também, de repetir o padrão. Né? E aí ele vai precisar ter um controle para quebrar o padrão. Para bloquear. Bloquear e falar, não, eu não quero ser negativa, eu quero ser uma pessoa positiva. Né? Então, vai precisar ter um autocontrole nesse sentido, porque a gente acaba sofrendo a influência. E que nem o Guilherme, ele pergunta na questão dos pais, né? Os pais podem passar esse negativismo para os filhos mesmo? Às vezes, pela frequência que estão juntos, né? Talvez.
Acho que tem a ver com como as crianças se identificam com esses pais, né? Assim, o que é passado, né? Assim, em que nível essas crianças se identificam com esses pais. E pensando sempre também que além dos pais biológicos, também a criança vai tendo outros modelos, né? Então, assim, nada é totalmente fechado na nossa vida. Mas eu acho que dentro da pergunta do Guilherme, acho que ele quis enfatizar assim, se ele vive num ambiente, essa criança nasceu num ambiente onde o pai sempre chega em casa dizendo que o dia foi difícil, que está muito complicado arrumar trabalho, que não tem dinheiro, que a vida está muito, muito ruim, e a mãe também é esse tipo de pessoa, talvez para essa criança, talvez num período antes dela ter outras referências, ela também vai achar que isso é normal. Sim, porque é o modelo que ela está tendo, né? Então a gente acaba usando por repetição mesmo dos pais. E ambiente de trabalho? Quando você. Que também é uma pergunta do Guilherme, também era uma pergunta nossa. Em ambiente de trabalho, a gente passa às vezes muito mais tempo na empresa do que com a família ou em casa, né? Se você senta muito próximo de pessoas que são negativas, existem formas de se blindar, porque às vezes você está super bem, mas essa pessoa passa o dia inteiro ali do teu lado falando que não está bem, não está bem. Tem uma hora que é que nem o pessoal que sente as doenças, né? Tem uma hora que você passa a sentir também. Não é possível, né? Tem tanta coisa que tá passando pra mim. Isso pega, né? Como ele falou, é contagioso. A gente pega a rabugice da pessoa, o mau humor, o negativismo, a gente pega isso. A reclamação. Acho que entra nessa mesma questão dos pais. É a frequência com que você tá ali, você ter que manter o teu controle justamente para pensar, eu não quero que isso pegue, né? Eu não quero ser assim também. O que é mais importante, eu acho que é tanto na questão dos pais quanto na questão do ambiente de trabalho, é a identificação. É você identificar que aquela pessoa é assim, mas de que eu não preciso ser assim. Entendeu? Por mais que a gente tenha essa propensão, é possível a gente não repetir. Então, vai exigir um pouco mais da gente? Vai. Porque a gente vai ter que ser racional, a gente vai ter que ter o insight de falar, peraí, eu tô ficando igual, eu não quero ser assim e eu quero mudar. Então a gente tem que ter esse insight de parar e pensar. Identificou que aquela pessoa é assim? E se identificou que não, isso não é o que eu quero pra mim. Isso eu acho que é a parte mais importante, né? Para que ele consiga ter aquele controle depois de falar, não é o que eu quero. E essas pessoas conseguem mudar a outra? Eu identifiquei que ela é o negativo, que eu não quero ser, e eu vou tentar fazer um trabalho inverso. É possível eu chegar todo positivo e tentar fazer com que essa pessoa vai mudando também o padrão vibratório dela e dê uma outra, mesmo uma espiadinha para um outro lado da vida? A gente consegue estar melhorando também isso no ambiente? De trabalho? De trabalho, na família? Eu acredito que sim, né? De fato, por exemplo, se você... não como um padrão, né? Assim, não dá para dizer que de uma pessoa é igual para todas, mas, por exemplo, se a gente chega aqui de uma forma mais sorridente, se a gente chega aqui de uma forma mais proativa, as pessoas que estão ao nosso redor, elas tendem também a ser afetadas por essa energia, por essas palavras que a gente diz, né? Então, eu acho que também tem uma parte que se identifica, né, das demais pessoas. Até quem fala que não gosta de gente feliz acaba ficando feliz naquele dia, né? E aí eu acho que quem fala assim, eu não gosto de gente feliz, ou então tem gente que fala assim, eu não gosto de criança, né, assim, porque, por exemplo, a criança ela é muito espontânea. Eu fico pensando assim, hipoteticamente, né, assim, pensando em algum caso específico, será que quando aquela pessoa era criança, será que ela pôde fazer pouca arte? Então ela vê aquela criança fazendo arte, né, dá uma raiva, porque ela gostaria de poder fazer um pouco de arte, ou agora, ou quando era criança, né? Ou então assim, como você falou, não gosto de gente feliz. De repente a pessoa está tão amargurada, que aí eu vejo, por exemplo, eu chego aqui e vejo você feliz, aí me dá aquela raiva, porque possivelmente eu gostaria de estar feliz como você. Legal. Bom, as pessoas negativas, elas conseguem reconhecer que elas são assim? Elas aceitam ajuda? Nem sempre, né? Tem algumas que, como a gente já falou aqui, tem algumas que demoram muito tempo para perceber, tem muitas que acabam sofrendo algumas consequências e só depois que sofreu consequências disso é que consegue reconhecer, né? Então, às vezes a pessoa chega ao ponto de perder emprego,
né? Chega ao ponto do isolamento social. E aí, de repente, ela se vê sozinha e aí que ela vai se tocar, né? Mas espera aí, o que está errado comigo para que tudo isso esteja acontecendo? E aí que ela vai procurar uma ajuda, que ela vai procurar um psicólogo, vai tentar um tratamento, né? Para que a gente consiga ajudar. Em momentos difíceis, quando a pessoa se vê, às vezes, para tomar algum tipo de decisão, ela precisa buscar esse resgate que a Luma já falou várias vezes, né? Você precisa ter a parte da sua consciência para estar ali. É nesse momento onde você tem que tomar, tá em momento difícil, desafiador, e precisa buscar o controle da sua vida para sair desse lado negativo, é aonde vem a consciência. São nesses momentos que é fundamental? O momento do equilíbrio. O momento do equilíbrio que é fundamental. Porque, igual a Roberta já disse, nós temos muitos momentos da nossa vida em que vai acontecer coisas ruins. Que a gente vai ter problema, a gente vai ter situações de conflito. E a gente também não pode fugir dessa realidade. Só que o que eu preciso? Manter o meu equilíbrio, né? Para que eu nem chegue ao extremo do negativo e também eu nem finjo que não está acontecendo nada. Porque a gente precisa passar por esses momentos negativos. Para que a gente, justamente para que a gente supere, para que a gente consiga elaborar muitas coisas da nossa vida que estão em desequilíbrio, né? E aí a questão, né, da gente a gente assumir que estamos passando por dificuldade, mas eu tenho que manter o meu equilíbrio para que isso não me deixe totalmente negativo, para que isso não me derrube, né, para que eu adoeça, para que aconteça algo pior. E pessoas otimistas o tempo inteiro, que não conseguem ver, às vezes, essas dificuldades, esses momentos. A pessoa sempre está super feliz, está sempre tão de bem com a vida, tudo tá bom, nada ela vê o lado ruim. Viver também nessa situação e não encarar esse outro lado é ruim também? Porque parece que a gente está sempre na superfície, né? A Alicia está de uma maneira... Normalmente, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento na sociedade, geralmente, quando ela tem um isolamento, ela tem um momento depressivo dela. Ela tem um momento mais ameno, de não tanta felicidade, que muitas vezes vem a tristeza, ela acaba sentindo. E na sociedade, ela é sorridente. Ela quer ser o conto de fadas, tudo perfeito. Só que aí... no momento do isolamento, normalmente, ela tem essa questão. Agora, quando ela está em todos os momentos, né, nesse mundo perfeito, né, eu acredito que não é o ideal também. Pode ser um mecanismo de defesa, né? Vamos pensar assim, um extremo, morreu um ente querido, perde um ente querido, e aí ela continua extremamente otimista, é impossível alguém não se entristecer diante de um momento de luto, né? Então, por mais que ela tenha maneiras inteligentes ou religiosas de elaborar a perda, existe uma tristeza da saudade, né? Então, talvez seja um meio de fuga, dela fugir da realidade com medo do sofrimento. E essas pessoas demoram mais para procurar ajuda? Sim, porque elas são resistentes. Elas são muito resistentes e aí elas ficam querendo acreditar nesse mundo feliz, 100%. É um personagem, Roberta, que elas criam para elas mesmas? É possível. Que aí acaba vendendo para a sociedade uma situação, mas ali naquele mundinho, ela tá no pessimismo, ela tá triste, ela tá sozinha. São essas pessoas que dificilmente vão buscar ajuda. Ou então talvez nem entre em contato com... Pode ter esse aspecto, que nem você falou, dentro de casa tem o sofrimento, ou pode ter uma pessoa que ela cria, que a mente dela produz um mecanismo dela não sentir a tristeza. Por exemplo, que nem eu citei um exemplo hipotético, a pessoa perdeu um ente querido. Ela fica por um tempo sem sentir a tristeza. E eu estou falando, de repente, de um exemplo, né, assim, de repente morre um ente que realmente a pessoa gostava. Aí eu entendo que ela faz uma cisão para não sofrer. E aí quando vem o sofrimento de fato, né, aí a pessoa adoece. E a questão psicossomática em pessoas assim que fazem esse corte de não sofrer,
que é um caso um pouco mais extremo que o exemplo que ela deu, aí eu entendo que, aí, por exemplo, a questão da psicossomática é um bom exemplo. Entendi. Porque em algum lugar isso precisa sair. Entendi. Meninas, é isso. Foi muito gostoso o bate-papo, elas esclareceram. Olha como é importante a gente ter esse controle, né? A gente buscar esse equilíbrio emocional, buscar ajuda quando é necessário, ter a ajuda das pessoas mais próximas, ouvir quando o amigo diz que você não está muito bem, né? Acho que é melhor a gente começar a pensar nesses conselhos. Queria agradecer a Luma, queria agradecer a Roberta por estar aqui no programa e pedir para vocês encerrarem dando algum recado para o nosso internauta, para às vezes sair nessa sexta-feira desse pensamento negativo, dessa vibração ruim que ele está vivendo nesse momento. Quem quer começar? Queria convidar vocês para que diante da sexta-feira, pensando na semana que terminou, que ouça uma boa música, leia uma boa poesia e aproveite as pequenas belezas da vida, né? Aproveite o sítio, aproveite o interior, que eu acho que poder ver a vida de uma maneira mais poética, ela nos deixa um pouco mais feliz, ou pelo menos ela nos ajuda a enxergar a vida tal qual ela é, que isso é o belo da vida. Obrigada. Eu acho que, como nós já dizemos, né, aqui, a gratidão pela semana que passou, né, em que permanecemos com saúde, bem, trabalhando, e começar os sonhos para o final de semana, que seja um final de semana, né, muito positivo para todos. Acho que é isso. E pensar positivo na segunda-feira que vai chegar, né? Com certeza que vai começar uma nova semana, mais uma semana positiva, mais uma semana com saúde, com realizações, com profissionalismo e amizades. É isso. Bacana, obrigada meninas, obrigado Luma, obrigado Roberta, obrigado Jéssica que esteve aqui com a gente no programa. E é isso, pessoal, não adianta só ficar feliz porque hoje é sexta-feira. Como a Jéssica falou, tem que começar a semana com pensamento positivo e ficar assim o tempo todo, o quanto for possível, né? E é isso, até semana que vem.